Eu, Vinícius Canessa, estarei estreando um programa novinho aqui no Canal 8. Aguarda aí que já vem mais novidades. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. De abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, Trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida.
Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Mais uma vez, o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje já é o último programa do mês de agosto. E o ano está passando, já está acabando. Passa muito rápido, né? O tempo está voando. E hoje nós temos a alegria, mais uma vez, de receber meu querido amigo Fernando Santana, médico cardiologista do Centro Espírita Leon Denis e da Amelagos, companheiro de muitos anos, e que vem falar para a gente sobre o tema Medicina Espiritual e Ciência, né? Um novo caminho. Então vamos conversar com ele, bater um papo bacana sobre isso, entender, compreender o que é a medicina espiritual, os conhecimentos, os avanços, né, da medicina espiritual hoje, da ciência em relação à medicina espiritual. Vamos bater um papo aqui com ele muito interessante e bacana. Caso você queira fazer uma pergunta, você que está nos assistindo aqui pela Jovem TV, telefone DDD 22, né? 999-69-1632. Você pode mandar um zap aqui para mim, que eu faço a pergunta aqui no ar. Aqui as pessoas que já estão assistindo a gente aqui pelo Facebook, pode também fazer uma pergunta pelo Facebook aqui, que eu faço aqui ao vivo aqui para o Dr. Fernando, e vai responder com todo carinho. Semana que vem nós vamos receber aqui meu querido amigo Marcelo Turra, e o tema que vai trazer para a gente é Movimento Espírita, Realidade e Contradições. Vamos bater um papo também interessante sobre isso. Vamos falar das palestras esta semana nas Casas Espíritas. No Ceareiros do Bem, nós vamos receber meu querido amigo Flávio Scari, lá do Trabalhador de Jesus, e ia falar sobre esquecimento do passado. Estará no Evangelho segundo o Espiritismo. No Amor e Caridade, sexta-feira agora, às 8 horas, vai ter um musical espírita com o tenor Alex Donati. Muito bom. É um tenor que canta muito e vai estar fazendo agora, sexta-feira, no Amor e Caridade, às 8 horas da noite, um musical espírita. Muito bom. Ele teve, a coisa de um mês atrás, ele esteve lá no Trabalhador de Jesus, que foi um sucesso. Diz que ele é muito bom, canta muito. Na Casa René Peça, daqui a pouco, às 8 horas, Daniel Medeiros, lá da Casa René Peça, vai falar sobre pensamento e vida. Agora, o nosso programa Espiritismo em Foco, ele agora faz parte da grade da TV Regeneração. Você sabia disso, Fernando? Então, vários programas já estão sendo, que agora a TV Regeneração já está com a programação, né, 24 horas, né, rodando direto com vários programas. E tem vários programas já lá do programa Espiritismo em Foco rodando na grade, entendeu? Já aqueles seus programas também anteriores também estão lá, do Sérgio. Tem vários programas que o Roberto Legão está pegando e está colocando lá na TV Regeneração. Então, se você quiser assistir aos programas do Espiritismo em Foco e outros programas também muito interessantes que estão rodando lá, a TV está muito legal, entra lá em tvregeneracal.org.br. Tem lá toda a programação, você vai assistir lá, tem vários programas espíritas muito interessantes. E o Espiritismo em Foco está lá também. Tá ok? Nós vamos passar um apoio cultural rapidinho e voltamos já para a gente começar a bater um bate-papo aqui com o Fernando.
na esperança de um mundo melhor. É que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. 3 de abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que é o despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Ok, nós voltamos para o nosso apoio cultural. Vou falar aqui das palestras, né, que vão ocorrer no Trabalhador Jesus esta semana. Quarta-feira, agora, dia 28, às 8 horas, Olívia Sá vai falar sobre Não Vades Ter com os Gentios. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, itens 8 a 10. E no domingo, dia 1º de setembro, Toninha de Freitas, lá do Grupo Espírita Pedro, lá de Macaé. Tempos narcisistas é o tema dela. Então, nós vamos agora pedir então ao Fernando que faça uma oração para todos nós, para que nós possamos, juntos aqui, sentir a presença dos nossos amigos espirituais responsáveis pelo nosso programa, para que possam nos intuir o Fernando, para que a gente possa fazer um programa que ajude as pessoas a tirar o máximo, né, de dúvidas. E caso você tenha dúvida, é só mandar um zap para a gente aqui em 999-69-1632 ou perguntas pelo Facebook. Então, vamos fazer então a oração junto com o Fernando. Boa noite a todos. Bondoso Mestre Jesus, envolve a cada um de nós e a todos aqueles que estão assistindo esse programa em vibrações de amor, de paz, de equilíbrio, muita harmonia. Senhor, que nós possamos fazer o uso da palavra
conforme tuas orientações, sempre ponderados, sempre tranquilos, procurando extrair o que de melhor temos para oferecer aos nossos irmãos. E sendo assim, Jesus, em teu nome, em nome de todos esses trabalhadores anônimos que estão a nos ajudar durante o curso de nossas vidas nesse planeta, mas sobretudo em nome de Deus, que pedimos a permissão para iniciar o programa da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meu querido amigo, vamos começar a trabalhar, né? Então, você vai falar sobre medicina espiritual e ciência. Então, eu gostaria que você definisse para a gente o que é medicina espiritual. Então, na realidade, isso é um tema, assim, muito difícil de você definir com uma ou duas frases, né? Medicina espiritual é um conjunto de cuidados que você dedica aos seus assistidos, aos seus pacientes. Cuidados esses que não visam apenas o corpo físico, mas sim a origem daqueles males todos que, em geral, como nós sabemos hoje, se situa no espírito, né? A origem dos males está no espírito. Dali do espírito vinca, né, o perispírito, que é o elemento que une o espírito ao corpo, e do perispírito esses males se transmitem ao corpo. O que significa que você pode ter uma doença no perispírito que esteja adormecida e, mediante alguma atitude do indivíduo durante a sua vida, durante a sua presente encarnação, aquilo venha a se manifestar. Obviamente, existem muitas predisposições genéticas que nós já trazemos que estão relacionadas a isso. E todo o código genético, obviamente, segundo a doutrina espírita, ele está também escrito no perispírito. Então, a medicina espiritual é aquela que visa o tratamento do ser como um todo, atingindo não apenas o corpo físico, mas principalmente o ser pensante, o ser que controla esse corpo, que é o espírito. Ok. Doutor, eu estava conversando outro dia com uma pessoa a respeito justamente desse tema, de que as nossas doenças, nós tratamos a parte física e deixamos a parte espiritual para depois, ou para nunca, né? Dependendo do indivíduo. E o assunto que a gente estava discutindo era, a gente trata a doença no corpo físico, e como ela é causa e não efeito, ela é efeito e não causa, Isso. É o contrário, ela é efeito e não causa, porque se eu tenho um câncer no fígado e ele é efeito e não a causa, eu fico bom e ele aparece porque eu não tratei a causa, que é a causa que está localizada no espírito. Isso é verdadeiro? Você entendeu o que eu quis dizer? Aparece em outro local. Aparece em outro local, porque Sim. a causa não foi tratada, que é justamente que está localizada no espírito, na conduta, no pensamento, no modo de ser do espírito. Isto é verdadeiro? Eu posso afirmar isso? Existem aí duas formas de você interpretar. Numa, realmente, você não tratou a causa, ou seja, o indivíduo não modificou aquilo que o levou a precisar passar por essa prova, né, do câncer, que muitas vezes é algo que ele vai estar passando justamente para um despertar de consciência, para que ele entenda, compreenda certas coisas, certos erros em que ele insiste em cometer. Agora, muitas vezes, aquele câncer apareceu num espírito que já compreendeu, um espírito que já se modificou, apenas como uma forma dele espiar ou expurgar aqueles erros. Porque o fato de você se arrepender de algo de errado que você fez, não necessariamente perdoa você por aquele erro. Você, obviamente, você deu o primeiro passo, sim, lógico, você tem que se arrepender, mas você rompeu as leis de Deus. E a partir do momento em que você rompe com essas leis, você um dia vai ter que pagar.
E muitas vezes vamos dizer assim, eu não gosto de usar esse termo, mas vamos dizer esse pagamento, né, para que você fique quites com a lei, se manifesta como uma doença. Então, em alguns indivíduos, mesmo eles tendo escolhido certo, mesmo eles tendo procedido certo durante a vida, vem esse câncer. Ele é tratado, ele às vezes é controlado e depois ele volta. Sem que isso signifique que o indivíduo voltou a errar, não. Apenas faz parte da expiação dele, da história dele. Ele precisa passar por isso. Isso. Agora, sobre isso, eu tenho uma historinha assim, muito interessante para te falar, que me contaram, não é minha, né? Me contaram sobre, até foi o meu bom amigo Roberto Negrão que contou essa história para mim, sobre um médium, né? Que vivia reclamando. Na realidade, ele não vivia reclamando. Ele era um médium até um bom trabalhador de uma casa espírita. E aí, um belo dia, ele fazia tudo certinho, tudo correto, ele agia assim de uma forma muito equilibrada, muito consciente e tal. Aí, um belo dia, ele tem um acidente e aí ele perde 3 dedos, né? Aí ele começa, ele reclama, ele se lamenta no hospital que ele tinha perdido os 3 dedos. Ele era um médium assim, que tinha os dons da vidência, de incorporação, etc. Aí ele reclama tanto que chega uma hora, aparece o guia dele e fala assim, olha, eu já não aguento mais reclamação. Aí ele fala, poxa, mas eu fiz tudo certinho, eu perdi 3 dedos. Sim, no seu planejamento reencarnatório, era para você perder as 2 pernas. Então, vamos voltar atrás e você vai perder conforme era o planejamento. Ou seja, aí ele, na mesma hora, ele pede perdão, e, né, agradece o fato de ter perdido só 3 dedos e nunca mais volta a reclamar. Moral da história é a seguinte: na realidade, quando a gente faz essas escolhas corretas, quando a gente age de uma maneira correta, a gente sempre tem um sofrimento atenuado. Então, aquele câncer que vem, que era para ter te levado de cara da primeira vez, ou ter te causado um grande sofrimento, às vezes você consegue passar pela primeira fase dele, ganha aí uns 10 anos, 20 anos a mais, onde você pode aproveitar para fazer muitas coisas boas, né? E aí depois, quando chega o momento, você vai ter que passar pela situação. Então, assim, aquele que procede da maneira correta, ele sempre tem um alívio por parte da espiritualidade. Entendeu, Marcos? Então, tem essas 2 formas de ver. O primeiro caso que ele falou de a pessoa voltar a errar, é aquilo que Jesus falava, né? Quando ele acabava de curar. Mais, é isso aí, né? E muitos não entenderam isso. Curado, e você tem que voltar a não pecar, porque a doença pode retornar. Lógico, porque a doença, na realidade, a doença física, é o efeito de algo, do erro do indivíduo. Então, ele erra. São Tomás de Aquino, né, que foi o grande filósofo da Igreja Católica, na realidade, o maior filósofo que teve na Igreja, ele deixou uma obra muito interessante que envolve filosofia e religião, que foi a Suma Teológica, né, de Tomás de Aquino. E na Suma Teológica, ele se refere a esse erro como o pecado de cada um. E esse grande pecado de cada um era responsável, Tomás dizia, pela doença que surgia. Olha que interessante, né? Numa época muito anterior à doutrina espírita, muito, quase 500 anos antes, 400 anos antes, ele já falava. É verdade. Já que nós estamos falando sobre medicina espiritual, então eu vou fazer a pergunta: espiritualidade e religião é a mesma coisa? Não. São bem diferentes. Religião, eu vou até me permitir uma pequena cola, porque algumas definições são boas que a gente recorra aos universitários, né? e coloque a definição conforme ela é realmente. Então, religião ela pode ser definida como um sistema organizado de crenças, práticas e símbolos destinados a facilitar a proximidade com o transcendente ou o divino, a fomentar a compreensão do relacionamento e das responsabilidades
de uma pessoa com os outros que vivem em comunidade. Certo. Isso é religião. Ela é composta de uma série de práticas, dependendo do lugar onde você vive, do país, dos costumes. A religião se reveste de diferentes maneiras. Aqui no Brasil mesmo, que é um país que recebeu influência de vários tipos de imigrações diferentes, nós temos os portugueses brancos católicos, nós temos os negros africanos, nós temos os índios, né? Nós temos os europeus, que também têm uma influência muito grande, europeus não portugueses, como os alemães no sul do país, os italianos e tal. Então, nós temos uma comunidade judaica imensa. Judaico-japoneses. Uma comunidade sino-nipônica, né? Chineses e japoneses. O Brasil é o país onde mais existem japoneses depois do Japão. Em primeiro lugar, verdade. O Japão, em segundo, o Brasil. Então, nós temos uma pleiade de religiões aqui, de crenças, e cada uma tem os seus costumes. Já a espiritualidade é definida como sendo um aspecto dinâmico e intrínseco da humanidade, pelo qual as pessoas buscam significado, propósito, transcendência e experimentam relacionamento com o eu, com a família, com os outros, com a comunidade, com a sociedade, a natureza e o significado, o significativo ou o sagrado. Então, espiritualidade, ela é expressa através de crenças, valores, tradições e práticas. Ou seja, você pode ter uma grande espiritualidade e ser ateu. Sim. É individual. Não apenas é individual, não depende de símbolos, não depende de uma, vamos dizer assim, uma religião. Não depende de um conjunto de crenças, não, de nenhuma religião. Eu tenho um amigo que se declara ateu, a quem eu considero extremamente espiritualizado. Uma pessoa sensível, uma pessoa que se preocupa com o próximo, uma pessoa que está sempre tentando ajudar alguém. Aí eu ainda falo para ele, poxa vida, se você não acredita em Deus, então, caramba. E ele fica meio na dúvida, né, meio balançado, né? Mas fica aquela briga entre o racional, né, e o emocional, o intuitivo, né? É uma coisa que muitas pessoas perguntam, ficam na dúvida, se existe hoje evidências científicas sobre a medicina espiritual? Olha, numerosas evidências científicas. Existem inúmeros trabalhos mostrando, que o hábito da prece, a frequência a serviços religiosos diminui o índice de eventos cardiovasculares, alguns deles até eventos graves, como, por exemplo, diminuir mortalidade em alguns tipos de doença, em pacientes que frequentam serviços religiosos mais do que 2 vezes por semana, nota-se um índice muito menor de doença isquêmica do coração, a manifestação da doença isquêmica, que pode ser a angina, o infarto, ou até mesmo a própria morte súbita, um índice menor de hipertensão arterial, um índice menor de doenças relacionadas ao estresse, um índice menor de alcoolismo, um índice menor de drogadição, ou seja, vício em drogas, enfim, tabagismo. São muitas evidências, são muitos estudos. Eu tenho aqui comigo vários desses estudos envolvendo milhares de pacientes, né? Recentemente foi publicada a diretriz de prevenção, né, em espiritualidade e saúde da Sociedade Brasileira de Cardiologia. É uma diretriz que tem 28 páginas, das quais 6 páginas são com 80 referências bibliográficas de vários estudos mostrando a importância da espiritualidade. E veja bem, espiritualidade eu falo, mas também da religião. Obviamente, os indivíduos mais religiosos
segundo esses estudos, sofrem menos os efeitos dessas doenças do que os menos religiosos. É bastante interessante isso. E não importa a religião, viu? Não importa a religião. Desde que o cara tenha o hábito da prática religiosa. E isso envolve muitas coisas, como, por exemplo, meditação, relaxamento, aquele tempo que você tem só para você, onde você vai conversar consigo mesmo sobre o seu dia, onde você vai raciocinar em cima daquilo que você fez, dos seus erros, dos seus acertos. As pessoas mais religiosas, as pessoas que têm esse hábito, elas são mais propensas a ter esse tipo de atitude do que os materialistas. É verdade. E aí elas sofrem menos os efeitos dessas doenças. Então, sim, meu amigo Renato, existem numerosas evidências científicas que dão suporte à medicina espiritual. Eu senti uma indireta aí para mim. Porque o seu cara é tão bonzinho, Não, tão centrado. Doutor Fernando, cardiologista, foi o cardiologista que fez o procedimento cirúrgico em mim, fez a minha angioplastia, e ele vem agora no programa me dar uma indireta, diz que estou frequentando menos a minha instituição religiosa e por causa disso estou sofrendo mais do coração. Porque ele falou que quanto mais o indivíduo frequenta a instituição religiosa, menos ele sofre. Se eu estou sofrendo, doutor, você está me dando uma indireta aí para me frequentar mais no isso centro. Aí você que tem que chegar a essa conclusão. E o Renato está corroborando aí a sua indireta, né? Cada um sabe onde aperta o sapato, né? Tá bom. Então, existe uma coorte, né? O coorte quer dizer um grupo de estudo que foi acompanhado, chamado Nurses Health Study, o estudo da saúde das enfermeiras, aonde nos Estados Unidos, se não me engano, foi em Boston, eles acompanharam 74 mil enfermeiras ao longo de 8 anos. E eles perceberam que aquelas que tinham uma religiosidade maior, elas tiveram redução de mortalidade de todas as causas, tanto doenças cardiovasculares, câncer, em cerca de 30% em relação às que não faziam isso. A morte delas ou dos pacientes? Delas. Elas eram os pacientes desse estudo. Elas foram acompanhadas, essas 74 mil enfermeiras, era uma survey, né? Survey é um estudo de pesquisa mesmo, de segmento. Então, eles pegaram essas 74 mil enfermeiras e acompanharam ao longo de um tempo significativo. A última vez que foi publicado, tinham 8 anos de segmento. E aí eles viram que os índices de mortalidade no grupo que frequentava serviços religiosos era 30% menor do que no grupo que não frequentava. E não importava a causa, seja por doença cardiovascular, seja por câncer ou até por outras causas. Tá, e como é que a gente faz para medir a religiosidade de uma pessoa? Eu quero medir a religiosidade do Renato, como é que eu faço? Tem um aparelhinho para a gente fazer isso? Não, existem questionários que são validados mundialmente para mensuração de religiosidade. O questionário mais conhecido para medir a religiosidade é um questionário que foi bolado na Universidade Duke, na Duke University, nos Estados Unidos. E esse questionário se chama Questionário Durrell. É o índice de religiosidade da Duke, que é o Durrell. Então, esse índice, o que ele tem? Ele tem 5 questões que o indivíduo responde, né? Durrell é um acrônimo para Duke University Religion Index. Então, foi um índice que foi estudado assim por vários pesquisadores e que constitui-se de 5 itens que vão avaliar a religiosidade organizacional, ou seja, a sua frequência a um templo religioso ou a uma casa religiosa, a sua religiosidade não organizacional, ou seja, a frequência com que você lê algum
alguma literatura de conteúdo religioso uma ou mais vezes por semana, e a avaliação da religiosidade intrínseca. O que é a religiosidade intrínseca? É se você sente ou não a presença de Deus em sua vida, se as suas crenças religiosas estão por trás da sua maneira de viver, e se você se esforça para viver a sua religião em todos os aspectos da sua vida. Como várias pessoas já me perguntaram, assim, até mesmo na casa espírita ou na obra social, o senhor é espírita o tempo todo? O senhor é espírita em casa? O senhor é espírita também no seu trabalho? O senhor é espírita quando sai? Assim, eu costumo dizer assim, eu sou espírita 100% do tempo. Muitas vezes, por falha minha, eu posso não estar seguindo os preceitos da doutrina todo o tempo. Afinal de contas, nós somos humanos e às vezes a gente falha mesmo. Agora, eu me declaro e me assumo como espírita em qualquer lugar, inclusive nos congressos médicos, se me perguntam. Eu não tenho nenhum prurido, nenhuma vergonha de falar. Da mesma forma que eu vejo judeus lá com o kippá se assumindo enquanto judeus, né? Mesmo dentro de um país predominantemente católico. Então, eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Então, assim, esse questionário, o Durel, né, ele é um índice que foi validado no mundo inteiro e ele é muito usado em pesquisas clínicas. Mas como são só 5 questões... Não é pouco, não? Não, ele pode ser feito até em consultório. Por que não? Porque para que ele fosse construído e validado, ele foi testado em milhares de pessoas, entendeu? E isso foi checado e rechecado várias vezes, até que ele fosse considerado uma ferramenta interessante. Então, em quase todas as pesquisas que envolvem religião, ou que envolvem qualidade de vida, né, que é algo muito, muito comum hoje em dia, né, você pesquisar não apenas os desfechos, que a gente chama de desfechos duros, como morte ou alguma doença, mas pesquisar também a qualidade de vida, pesquisar se o indivíduo está bem incluído socialmente falando, pesquisar como que ele está em relação ao seu ambiente de trabalho, de família. Hoje em dia isso é muito feito também. Então, esses índices eles foram desenvolvidos com esse propósito. E o para avaliar a religiosidade mais conhecido é o da Duke University, né, nos Estados Unidos. A Duke é uma potência, né, uma grande potência, uma universidade fantástica, incrível lá. Aqui em São Paulo nós temos, né? O Dr. Sérgio Felipe, né? Essa parte de espiritualidade, ele tem lá uma parte é até uma disciplina mesmo, né? Na USP, né? Sobre medicina espiritual, né? E ele faz um trabalho maravilhoso. Veja bem, eu conheço bem o Sérgio, porque eu fui da USP, né? Por 10 anos. Então, assim, o Sérgio realmente introduziu lá uma cadeira que até há pouco tempo era opcional. A primeira universidade que tornou a medicina espiritual uma disciplina obrigatória foi a Universidade de Taubaté, no interior de São Paulo. Não foi a USP, não foi a Universidade de São Paulo. Depois da Universidade de Taubaté, teve uma outra que agora eu não me recordo. A USP recentemente tornou a disciplina obrigatória. A UERJ acaba de lançar esse ano, começou agora, nesse primeiro semestre, o programa de medicina espiritual. Um programa muito bem implantado pelo meu grande amigo Roberto Sporcati, que é professor associado da cardiologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e mais alguns outros companheiros, sendo que nem todos espíritas. Um deles católico de pastoral de saúde, de trabalhar junto até com o cardeal lá do Rio. E envolvido na medicina espiritual. Isso é muito bacana. Para que vocês vejam, né, que não é, né, por onde os espíritos agem, né, que não é apenas dentro da doutrina espírita. Né? Todas as religiões. Essa inclusão dessa cadeira de medicina espiritual, isso aí é uma luta individual dos profissionais ou é a direção ou o governo que resolve colocar isso? Nada a ver com a direção ou o governo. O governo é uma luta individual nem toma conhecimento. A direção apoia.
em geral. Os professores. Os professores é que tomam a sua a iniciativa. No caso da UERJ, foi uma batalha do Ricardo Bedirian e do Roberto Sporcati. Foi uma batalha pessoal dos dois. E como eles são professores antigos lá, professores respeitados, conhecidos, a direção sempre os apoiou. Tanto a chefia da clínica médica, que é onde o Ricardo trabalha, quanto a chefia da cardiologia, que é onde o Roberto trabalha. Nas outras faculdades também foi a mesma coisa? A maioria das faculdades que quiserem implantar vão conseguir. Resta, na minha opinião, veja bem, resta a ela, na UF, por exemplo, a Federal Fluminense, existe também a cadeira de medicina espiritual. É lógico que ainda são disciplinas eletivas, mas você rapidamente, se você quer montar isso, você encontra profissionais dispostos a ajudar. E é interessante que os alunos têm os alunos ficam muito, muito bem impressionados e ansiosos por cursar essa cadeira. Mas como toda disciplina no âmbito do meio acadêmico, ela tem que ser cobrada, tem que ter prova sobre isso. Tem que ter aula, tem que ter nota, tem que ter presença. Isso conta no seu currículo. Então, aqueles que forem fazer, eles têm que estar cientes que eles vão ter que realmente participar, estudar, se envolver nisso, porque eles não perderão o ano por causa dessa cadeira. Mas uma vez que eles escolham fazê-la, se eles não forem bem, vai manchar o currículo deles, o histórico escolar. Então, assim, isso é sempre uma coisa, mas eu acho bacana, porque toda vez que você vai fazer um curso como esse, você tem que ter responsabilidade, você não concorda? Com certeza. Você tem que fazer certo. Você não pode fazer de qualquer jeito, né? Vai lá para ser simplesmente um ouvinte, né? Um profissional de medicina, um aluno que termina a faculdade, que tenha feito o curso de medicina espiritual e o que não fez esse curso de medicina espiritual, no exercício da profissão, tem alguma diferença no exercício de quem fez com quem não fez? Existe alguma coisa que os diferencie? Eu diria para você que tudo que eu vou falar aqui está no âmbito do eu acho, porque não existe nenhum trabalho científico mostrando essa diferença. Então, quando não existe um trabalho científico, é a sua opinião. Não é verdade? É verdade. A minha opinião é que depende muito do indivíduo. Por exemplo, existem vários indivíduos que não fizeram esse curso em algumas universidades porque não existia esse curso na universidade. E isso não significa que eles, no atendimento, sejam menos humanos e menos empáticos do que os outros. Mas vamos supor que dentro da universidade, vamos lá na USP, né, agora tem, na UERJ tem, a UERJ ainda é opcional. Vamos supor que a gente siga durante aí 6 anos, 7 anos, 2 grupos de alunos na UERJ. Um grupo que fez o curso, fez a disciplina, e outro que não fez. Será que vai haver diferença? Não sei, pode ser que haja. O que eu posso te dizer, isso com certeza, mesmo não tendo um trabalho científico, é que esses que fizeram um curso vão estar mais cientes da espiritualidade, da medicina espiritual, do que os que não fizeram. Agora, se dentre os que não fizeram, houver muitas pessoas que eram muito religiosas, né, que já tinham essa formação em casa, que já tinham essa educação em casa, talvez a diferença não seja tão grande assim. Você está entendendo? Verdade. Então, existem muitas variáveis que contam aí para a gente dar uma resposta, vamos dizer assim. Mas é bom fazer. Né? Eu acho legal fazer. Por que que eu acho legal fazer? Porque é um aprendizado incrível, né? Você discute com professores, você discute aspectos científicos da sua crença. Então, ele vai te mostrar, você foi ensinado a rezar, você foi ensinado a ir à igreja, você foi ensinado a perdoar. Aí ele vai mostrar para você quais são as evidências científicas de que perdoar faz bem à saúde. Faz mesmo? Você pode me provar? Tem um trabalho agora, publicado agora, numa análise de quase 100 mil pacientes, que aqueles que perdoaram morreram menos do que aqueles que não perdoaram.
Engraçado, né? E esses grupos, apesar de ter alguma heterogeneidade, ou seja, ter algumas diferenças entre eles, no geral eram até bem semelhantes, o que mostra que a comparação é válida. Na realidade, a gente fez o que em ciência se chama de meta-análise. O que é uma meta-análise? Você pega vários estudos, junta todos eles e faz uma análise em conjunto. E, lógico, você testa estatisticamente para ver se esses estudos são semelhantes ou não. E esse estudo sobre o perdão foi super interessante. Mas existem outros. Existem outros como sobre a fé, sobre a frequência a instituições religiosas, etc. Prática etc, da caridade. etc. A prática da caridade. Uma série de coisas. É verdade. O Fernando, bom, você pratica, né? Eu sei que você faz medicina espiritual há muitos anos, a sua vida é voltada para esse campo. Eu gostaria de saber, nessa sua vivência, né, de medicina espiritual, o que isso aí faz com que você mude no tratamento dos seus pacientes? Como é que você cuida no dia a dia dos seus pacientes, tendo esse conhecimento de medicina espiritual? Eu posso dizer para você que eu tenho 2 fases de tratamento dos meus pacientes na minha vida. Eu tenho a fase antes de trabalhar com o Dr. Herman no Centro Espírita Leon Denis e na obra social, e depois. Antes, assim, eu sou espírita há mais de 30 anos. Eu li o Livro dos Espíritos quando eu tinha 20 e poucos anos. E desde lá eu me encantei com a doutrina. Mas eu não era um frequentador assíduo, principalmente durante o tempo que eu morei em São Paulo. Eu ia, mas eu não ia toda semana na casa espírita. No Rio de Janeiro, eu também não frequentava casa espírita. E quando eu vim para Cabo Frio, eu frequentei, né, alguns centros. Eu fui muitas vezes ao Trabalhadores, cheguei a fazer o estudo sistematizado no Trabalhadores. Depois, fui, durante algum tempo, ao Amor e Caridade, porque na época eu morava próximo ao Amor e Caridade. Mas onde realmente eu me encontrei foi na casa de Leon Denis. E lá, que eu não comecei pela casa de Leon Denis, eu comecei pela obra social Antônio de Aquino. Há mais de 10 anos, pouco mais de 10 anos. E lá, no contato mais de perto com o Dr. Herman, eu aprendi muito. Eu aprendi a valorizar esse aspecto da medicina espiritual. Você veja, eu já era médico, já era cardiologista, já tinha feito um doutorado na Universidade de São Paulo. E, mesmo assim, eu ainda não tinha a percepção de como isso poderia impactar a minha prática. Então, hoje, eu tenho uma visão dos pacientes assim muito diferente. Quer dizer, eu continuo tratando eles como médico. Eu continuo fazendo aí os tratamentos como no Marcos, em vários outros doentes, mas eu já visualizo a pessoa de uma outra forma. Então, todas as vezes que existe uma abertura, nem sempre essa abertura existe, eu converso, eu procuro conversar. Várias pessoas de várias crenças, eu já pedi que procurassem auxílio dentro das suas casas. Aqueles que se interessaram em vir passar pelos tratamentos dos passes de cura na casa de Leon Denis, que é uma casa muito voltada para essa parte da saúde, né? Eu levei já dezenas de pessoas para lá, que eu atendi e que eu consegui identificar isso. Quer dizer, hoje a medicina espiritual, ou pelo menos assim, essa consciência do ser como espírito, está em mim o tempo todo. O tempo todo eu tenho essa consciência. Mesmo porque, quando eu deixo de ter, eu sinto o beliscão aqui na orelha, né? O sopro do guia, né? Falando, rapaz, você está se esquecendo de mim aí? Que é isso? Então, assim, ela mudou muito. E eu tenho que agradecer, eu sei que ele não faz questão disso, pelo contrário, mas eu sou muito grato nesse aspecto aos bons espíritos, ao meu guia, ao Dr. Herman,
com quem eu trabalho há tantos anos lá na sala de cura, né? E aos companheiros da casa de Leon Denis, que todos me ensinaram muito, muito mesmo. Doutor Fernando, nos tratamentos espirituais, ele falou em diversos segmentos religiosos aí. Eu queria saber, nos tratamentos espirituais, qual é o papel da religião? Cara, ela é muito importante. Como eu estava falando aqui, todos os estudos que compararam religiosos com não religiosos mostraram que os religiosos têm uma evolução do ponto de vista de saúde muito melhor em longo prazo. Então, a religião é algo que ela nunca deve ser prescrita, mas uma vez que o indivíduo tenha a religião, ela deve ser incentivada. Ela deve ser incentivada, o indivíduo deve buscar, porque muitas das coisas que acontecem, principalmente com os nossos jovens de hoje, não aconteceriam se eles tivessem um aporte educacional e religioso maior, como, por exemplo, a maior tendência ao suicídio, todos esses crimes, né, os vícios em drogas, tudo isso é afastado pela religiosidade. E a gente vê nesse aspecto as igrejas evangélicas fazendo até um belíssimo trabalho junto aos jovens em relação a drogas, em relação ao álcool, né? Evitando que muitos desses jovens se percam nesses vícios pela frequência ao templo religioso, independente dos erros e acertos de cada religião. Vai, continua. Então, assim, eu acredito que religião é algo que deve ser sempre incentivado, desde que presente. Agora, naqueles que não têm a intenção ou se mostram arredios, é um grande erro do médico querer impor ou prescrever. Sim, com certeza. Isso não deve ser feito, porque você tá invadindo a privacidade do indivíduo. Né? Então, é verdade. É verdade. Pessoal, nós vamos passar aqui agora rapidinho aqui um apoio cultural para a gente tomar uma aguinha aqui. A gente volta já já. É rapidinho. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. 3 de abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ.
Parabéns, trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Ok, voltamos do nosso apoio cultural, já tomamos uma água. Agora eu quero saber, Fernando, como incluir então esse tratamento espiritual no tratamento global do paciente? Como é que é? Como é que pode ser feito isso? Então, primeiro você tem que fazer a história espiritual ou a anamnese espiritual, né? Então, a história espiritual, além de você medir lá o índice de religiosidade, existem outros questionários que você pode aplicar, como o FICA, o HOPE, enfim, vários outros que são muito simples também. Ou então você pode simplesmente escutar o paciente que esteja disposto a falar da sua vida com empatia, com atenção, porque na maior parte das vezes, nos consultórios médicos, os pacientes procuram, não porque eles têm uma doença grave, mas porque eles precisam desabafar. Eles precisam que alguém os escute. Eles precisam falar das suas angústias, dos seus anseios, né? E isso já representa uma dimensão que você tem que dar valor da chamada medicina espiritual, né? Então, uma vez que você escute, que você tenha uma ideia melhor do que representa aquele paciente como um todo, não apenas a sua doença física, você pode tomar algumas ações, né? Lembrando que, na maioria das vezes, basta oferecer empatia e compreensão. Isso aí é maioria das vezes. Você não precisa de mais nada. Você já fez com que a sua relação médico-paciente se consolidasse. E uma vez que o paciente confie em você, pronto. É meio caminho andado para o tratamento dar certo. Porque ele estabelece contigo uma relação do tipo assim, o que ele disser eu vou realmente fazer, eu vou realmente seguir. A outra coisa que você deve procurar estimular os pacientes a fazer é incorporar a espiritualidade de cada um na saúde preventiva, ou seja, aqueles pacientes que falam das suas atitudes, por exemplo, que gostam de parar para meditar, que gostam de ficar pensando, e em alguns lugares, estimule isso nos seus pacientes, né? Isso faz bem para eles, né?
Outro dia até eu achei engraçado que a minha filha estava falando comigo assim, poxa, pai, eu gosto tanto de vez em quando parar e meditar um pouquinho, ficar na minha. Isso é pouco comum no adolescente, né? É verdade. Um jovem adulto, né? E ela realmente gosta, ela faz bem para ela se sente melhor. Então, isso é algo que deve ser estimulado até como uma prevenção, né, de doenças que esses pacientes possam ter. E incluir também a espiritualidade como coadjuvante no tratamento. Ou seja, são medidas muito simples que você pode realizar, desde que o paciente concorde, que vão ajudar muito. Um exemplo dentro do espiritismo, da doutrina espírita, são os passes de cura. Eu tenho muitos pacientes espíritas, né, obviamente, sim, que foram a mim, até por terem me visto na casa, enfim. E esses pacientes, muitos deles, eu os levo para os passes de cura, quando já não estão fazendo. E eu reparo, como a gente repara lá na casa, que depois que eles começam a fazer os passes de cura, esses pacientes melhoram muito mais rápido. Eles se sentem mais aliviados, eles aderem melhor ao tratamento medicamentoso, eles aderem melhor aos programas de exercício físico, aos programas de reeducação alimentar, porque eu não gosto de falar em dieta, né? Ninguém faz dieta. Dieta é tortura, né? Dieta é algo que você faz durante um mês e depois você para amaldiçoando aquele que passou. É verdade. Então, assim, a gente... É verdade. Então, a gente só para brincar aqui, né? Relaxar. Mas é verdade um pouquinho. mesmo. Então, a gente procura fazer com que isso se torne uma parte da vida do paciente. E, enfim, a gente pode até modificar o tratamento, até mesmo medicamentoso, segundo as preferências do paciente. Então, são pacientes que, por exemplo, alguns não querem fazer um tipo ou outro de atividade, ou tomar um ou outro remédio, ou então aquele paciente que é testemunha de Jeová, que se recusa a receber uma transfusão de sangue. Então, assim, são várias variáveis que você tem que levar em conta e, como dizem os nossos amigos americanos e ingleses, hoje está muito na moda um tipo de abordagem terapêutica que se chama choosing wisely, ou seja, escolhendo com sensatez. E o que é o escolhendo com sensatez ou com equilíbrio? É você escolher o tratamento junto com o paciente, considerando as preferências do paciente. Voltando, por exemplo, ao exemplo da dieta, né, que é algo que muitos estão sempre atrás, principalmente as nossas amigas, né, do sexo feminino, que estão sempre querendo perder peso. O que adianta você dar uma dieta onde você proíbe a pessoa de comer aquilo que ela come no dia a dia? Não vai funcionar. É verdade. Então, assim, você sempre vai ter que escolher de acordo com as preferências e se adaptando à realidade do paciente. Então, isso em termos espirituais é algo muito importante. Eu não posso forçar alguém que não acredita em Deus ou que diz que não acredita em Deus a acreditar ou a frequentar um serviço religioso. Então, eu vou ter que me adaptar e procurar falar com essa pessoa de forma que ela sinta a presença divina, mas às vezes sem ser tão claro assim. Eu não sei se vocês me entendem. É quase que uma ciência, né? Exige muito tato, muita experiência, porque se você bater de frente, já era. Não tem como. Eu já tive pacientes que eu falei sobre doutrina espírita e que eles não voltaram mais. Não voltaram mais ao consultório. E eu falei com muito respeito, sem nenhuma imposição. Certo. Mas aquilo, para eles, foi agressivo. E olha, eram pessoas que gostavam muito de mim, viu? Muito, muito de mim. Religião separa pessoas. É complicado. Você estava falando aí sobre alimentação. Eu fiquei com ódio do meu cardiologista, viu? Porque ele falou que eu tinha que perder 20 quilos. Então, eu estou com 60 e lá vai fumaça, eu vou fazer regime depois de velho?
Não vou perder nunca. A gente só faz engordar. Aí eu descobri um aplicativo no celular. É que o seu cardiologista te quer bem, mano. Como ele te quer bem, então ele está querendo Ele falou que eu tinha que perder. Ele falou que eu tinha que perder 20 quilos. Eu não consigo, eu engordo com alface. Aí eu descobri, vou fazer uma propaganda aqui. Eu descobri um aplicativo, não vou dizer o nome do aplicativo, não. Quem quiser que liga para mim. Aí você coloca lá no aplicativo seus dados, sua atividade física, idade, peso, altura e tal. E tem uma série de perguntas. É a fórmula mágica. Aí hoje é 26, não é isso? 26. Eu comecei dia 1º de agosto. Perdi 4 quilos, cara. Comendo de tudo que eu gosto. Até feijoada, churrasco, como de tudo. Seguindo as normas do aplicativo. Como de tudo, cara. Não deixa de ser uma... É aqui que você falou, né? Eu perdi 4 quilos. Ó, o meu cardiologista que eu tinha que perder 20. Faltam só 16? Ai, que maravilha. Falta menos. Em 30 dias, cara. Perdi 4 quilos. Mas é o que ele falou, isso aí é uma educação alimentar. Sim, mas acontece que eu como, é aquilo que o doutor Fernando falou. Educação eu tô alimentar. Comendo educação alimentar, mas eu estou comendo tudo que eu gosto de comer. Sim, mas foi o que acabou de falar agora. Você não pode proibir. Não pode proibir. Né? Eu adoro churrasco. É que a pessoa come mesmo, né? Eu adoro churrasco. Vou deixar de comer churrasco? Então, é a mesma coisa com a espiritualidade, né? A espiritualidade não pode ser imposta. Ela não pode ser nem proibida, nem forçada. Né? Ela tem que ser estimulada naqueles que já têm e ela tem que ser conversada com muito tato naqueles que têm mais resistência. E isso é muito importante. Por quê? Porque isso é uma coisa que eu costumo tentar com os pacientes, é explicar que a origem da doença não está no físico. Então, assim, para aqueles que acreditam em Deus, que acreditam não apenas na doutrina espírita, mas acreditam na continuidade da alma, é mais fácil você tentar uma explicação como essa. Naqueles que só acreditam na matéria e que acham que quando a matéria se for, acabou, é um pouco mais complicado. Mas existem recursos, porque essas mesmas pessoas que acreditam só na matéria, acreditam na física quântica. Acreditam em pesquisadores, como foi aquele que Stephen Hawking, né, que recentemente faleceu. Então, como elas acreditam nisso, elas acreditam em algo que não seja palpável, em algo que seja energia. E aí você pode chegar e dizer, não, a ciência está mostrando que a origem das enfermidades está em algo que está no campo energético do indivíduo. Perfeito. Isso, o que é isso, se não perispírito? É verdade, é verdade. Tudo é energia, né? Agora, olha só, nem todos os seus pacientes são espíritas. Como que a doutrina espírita se coloca frente ao avanço da medicina espiritual se nem todos são espíritas? Quase todas as religiões, elas são espiritualistas. Isso. Então, como elas são espiritualistas, elas aceitam muito bem a medicina espiritual. É lógico que, no caso dos pacientes espíritas, isso é mais fácil ainda. Por quê? Porque a gente tem a vertente dos trabalhos de passes de cura, né? Isso. Mas os passes de cura, existem em vários tipos de religiões. Até a própria Igreja Católica, na sua oração carismática, tem uma vertente que trabalha muito com cura, né? Enfim, a atuação espiritual está a todo momento em todas as religiões. Lógico que, na doutrina espírita, ela é muito maior. A doutrina espírita, mediante livros como o Livro dos Médiuns, a Gênese, ela explica, isso falando dos livros do Pentateuco kardeciano, né? Mas, fora isso, se a gente for pegar Leon Denis com No Invisível, o problema do ser e do destino, existem numerosas explicações sobre a origem das doenças e numerosas explicações de como que a gente trata espiritualmente ou magneticamente esses indivíduos. Se você quiser ser mais contemporâneo, a gente vai nos livros de André Luiz, como Os Mensageiros, No Mundo Maior, Mecanismos da Mediunidade, aonde ele dá declarações, como, por exemplo, no livro O Mundo Maior, que recentemente, 2016, 2017, foram confirmadas por técnicas de ressonância magnética funcional.
Então, ou seja, você tem vasta literatura no mundo espírita, Joana de Ângeles, né, através de Divaldo, trazendo tantas explicações sobre mecanismos de doença, Emmanuel, na psicografia de Chico, trazendo tantas explicações. Então, assim, as explicações, a literatura espírita para isso, vai desde Kardec e Denis, pioneiros, né, e baluartes da doutrina, até, mais recentemente, Chico com Emmanuel, com André Luiz e Divaldo, ainda encarnado, através de Joana e outros benfeitores. Então, a gente tem muita literatura, a gente tem muito conteúdo. Bezerra, que escreveu, não apenas como espírito, mas ainda vivo, né? A Loucura sob Novo Prisma, um excelente livro que dá muitas informações aos estudiosos da psiquiatria que deviam lê-lo, porque dentro dos nossos manicômios e hospícios a gente sabe que existem muitos obsidiados que se beneficiariam de um tratamento espiritual. Ou seja, a doutrina ela se coloca na vanguarda, mas não significa que, não sendo espírita, você não possa ser tratado. Você me entende? Sim. Você sempre pode ser tratado. Agora, sem dúvida nenhuma, se você tiver a consciência do que você tem e saber por que você está sendo tratado, facilita. Com certeza. Por isso que dentro lá da casa, a primeira coisa que o Dr. Herman pede aos nossos assistidos é que eles estudem, que eles procurem se esclarecer dentro das suas próprias casas espíritas, ou dentro da nossa casa, ou dentro das suas religiões, quando não são espíritas. Porque nós recebemos também pessoas que não são espíritas. Sim, é verdade. Tratar, não é verdade? É verdade. Então, assim, é importante que as pessoas se instruam. E nesse aspecto, meu grande amigo Marcos, a doutrina é imbatível, né? Obviamente, ela é uma fé raciocinada, né? É algo onde você se aprofunda no mecanismo. Você lê a Gênese, ou o livro dos médiuns, ou no Invisível, é você mergulhar num laboratório, numa quantidade enciclopédica de informações. Informações, muitas dessas ainda desconhecidas da medicina atual. E que estão sendo descobertas. Então, não tem nem o que falar, né? Com certeza. E as casas espíritas, né, estimulam o tratamento espiritual, mas nunca deixando de ser feito o tratamento da medicina tradicional. Isso é importante se falar nisso. Né? Isso é importantíssimo. No atendimento que a gente faz lá na casa, é sempre instruído aos médiuns, aos trabalhadores da casa, a falarem que o tratamento espiritual ele não prescinde do tratamento médico. É verdade. O paciente não deve largar o seu tratamento. Imagina, chega um cara com câncer lá, fazendo quimioterapia, uma série de coisas. Aí ele diz assim, não, Deus vai me curar, e larga todo o tratamento. Não pode. Isso né? não existe. Não é assim que as coisas funcionam. De jeito o tratamento espiritual, ele atinge muito profundamente. Pode ser até que por merecimento você venha a se curar, mas você não pode deixar de tratar o corpo físico. De jeito nenhum. Não esquecendo que a medicina da Terra é de Deus também. Lógico. Então, que as pessoas acham que é diferente. Espiritual é uma coisa. Não, é uma coisa. Tudo é de Deus. Deus criou tudo, inclusive a medicina. Tudo que tem aí é porque Deus criou. Então, se Deus permite, é porque tem que ser usado. E não pode deixar, de maneira alguma, deixar o tratamento médico de lado. Você tem que fazer as duas coisas. A medicina espiritual, ela vai ajudar, né, desde tudo isso que o doutor Fernando falou aqui, que vai facilitar. Vai ajudar a pessoa a entender, a compreender, a se curar, a não sofrer, né, Fernando, também, né? Tem esse lado também. O espiritismo ele também vai, além disso tudo, não sofrer. Eu vou morrer. Eu vou para onde? O que vai acontecer comigo? A doutrina espírita também é consoladora. A reencarnação está aí, que mostra, né? Mesmo que a pessoa não se cure nessa, mas ele sabe que está se curando para uma próxima. Talvez seja esse um dos aspectos que mais conta
no alívio do sofrimento dessas pessoas. Porque, como sempre nos diz o Dr. Herman, dor é consequência do corpo. Sofrimento é escolha do espírito. É verdade. Né? Então, assim, a dor, a gente vai sentir, porque a gente está envelhecendo. O corpo está envelhecendo, ele dói, é natural. Agora, se a gente vai sofrer ou não com isso, aí representa uma escolha, né? Então, assim, o esclarecimento, a consciência, o equilíbrio, o estudo vão nos trazer muito alívio nesse aspecto. É verdade. E então, diz agora, então, já que nós já estamos caminhando para o final, ainda faltam 12 minutos, mas a gente já tem um papo bom aqui. Qual o papel da Casa Espírita disso aí, das coligadas, na aplicação da medicina espiritual? No caso do Leon Denis, né? Tem o Leon Denis e tem várias casas que também. Como é que é feito isso aí? Então, dentro lá da casa de Leon Denis, na obra social Antônio de Aquino, o tratamento que a gente mais faz são os tratamentos dos passes de cura, que são tratamentos magnéticos. Há pouco tempo atrás eu mostrei, tanto na AME quanto numa palestra dada lá no Trabalhadores de Jesus, que já existem evidências científicas de que os passes de cura, eles produzem modificações no corpo físico, porque o magnetismo produz modificações no corpo físico. Então, foram 2 estudos que foram publicados, inclusive, no exterior, por pesquisadores da Santa Casa de Misericórdia do Estado de São Paulo e da Universidade de Botucatu, no interior de São Paulo. E esses estudos foram muito interessantes. Um deles foi a base da tese de doutorado do Dr. Giancarlo Lucchetti, um médico de São Paulo que eu tenho prazer de conhecer, já conversamos várias vezes em congressos. Então, assim, ele mostrou que a aplicação dos passes inicialmente em colônias de bactérias e outras colônias com grupo controle, aonde não eram aplicados os passes de cura, as colônias nos quais os passes de cura eram aplicados, havia uma inibição do seu crescimento, assim, da ordem de 100 vezes menos do que aquelas que os passes não eram aplicados. E isso é algo assim medido em laboratório, por laboratório que não sabia qual colônia que fez os passes e qual que não fez. Olha que bacana, né? Tanto que foi publicado numa revista médica de língua inglesa, internacional, né, com grande impacto. E a outra, feito em 75 voluntários, um grupo recebia os passes de cura por médiuns treinados com pelo menos 12 anos de experiência em passes de cura. E o outro grupo recebia o mesmo movimento de mãos em pessoas que não eram médiuns, que não eram ligados à casa espírita, mas que foram treinados para fazer o mesmo tipo de movimento pelo mesmo tempo. Movimento inócuo. Sem pensar em nada. Elas eram instruídas a isso. Você vai fazer, mas você não vai ficar pensando em Deus, em ajudar, não. Vai pensar em qualquer coisa. Em qualquer outra coisa. Pensa na sua vida, nos seus compromissos, tal. Porque era uma experiência científica. Tinha que ser feita dessa forma. E os pacientes foram sorteados para que não haja preferência, né, para um ou outro grupo. E o grupo que foi sorteado para os passes de cura, em todos os aspectos, porque esses não eram pacientes doentes, eram voluntários sadios, mas em todos os aspectos da vida desses pacientes, eles se referiram, durante as 12 semanas de passes e até 3 meses depois, uma melhora muito maior de qualidade de vida, de qualidade de sono, de tranquilidade, em várias escalas que foram medidas, né, para tornar esse aspecto subjetivo objetivo, certo, em relação ao grupo que não fez o passe com o médium de cura. Certo. Mostrando que a terapêutica magnética, é lógico, isso era um estudo pequeno, 70 e poucos pacientes, não é nada, né? Mas aí os autores dizem que esses resultados são muito animadores e que estudos maiores devem ser feitos em populações maiores para dar mais credibilidade. O que eu vejo ao longo de quase 10 anos na cura é que melhora pra caramba. É um negócio absurdo a melhora.
O paciente chega lá completamente desequilibrado. Depois de 8 semanas, você parece que está diante de outra pessoa. Às vezes, ele está com a mesma doença, com o mesmo sintoma, mas ele está melhor. Aí, como é que pode isso? Ele responde melhor. Pode da seguinte forma. Você olha uma radiografia de um paciente que tem uma hérnia de disco. Aí ele tem aquela hérnia de disco, ele tem mania de dizer, eu tenho dor por causa da minha hérnia de disco. Eu estou com muita dor por causa da minha hérnia de disco. Você examina aquele paciente, ele está jóia. Ele flexiona a coluna, ele faz, mas ele diz que tem dor. Objetivamente, a dor dele não corresponde à ausência de dor ao exame físico, não corresponde à queixa dele. E não corresponde tanto ao exame. Aí você vê um outro que tem uma herniazinha desse tamaninho assim, mas o cara tem dor e na hora que você vai examinar está tudo alterado. Ou seja, a manifestação daquela mesma doença em uma pessoa foi uma, em outra foi outra. É verdade. É mais ou menos assim com o aspecto espiritual. Quando você começa a trabalhar o aspecto espiritual, não é necessário que o seu físico se torne perfeito. Mesmo porque isso muitas vezes é impossível. Você não vai tirar o colesterol do sangue do cara. Não dá para fazer isso. Tá? Não se faz isso com passe. Não faz isso. É verdade. Não desentope a artéria com passe. Agora, você agora, muda a forma como o paciente se comporta diante da doença. E com o tempo, você evita que aquilo possa, por exemplo, no caso da placa de gordura, a romper e dar um infarto. Isso você pode evitar. Uma embolia. Né? Uma embolia. Tal. Então, assim, ela muda e muito o indivíduo. E nesse aspecto, a casa espírita, é óbvio, ela está, assim, centenas de anos na frente das outras em relação a isso. Não há dúvida. É verdade. Você me deixou triste agora que eu estava querendo acabar com o meu colesterol alto com uns passes de fura lá no centro. Ia pedir por nada. Meu colesterolzinho estava baixinho, só 400. Você acaba com ele com o seu aplicativo. Né? Estou acabando. Você age com o aplicativo. Esse aplicativo é poderoso. Esse aplicativo de Jesus. Né? Não, esse aplicativo é só para perder peso. Não é para diminuir o colesterol, não. Bom, já que nós estamos no finalzinho do nosso programa, e o que o futuro nos reserva? O futuro nos reserva, assim, eu acho que muitas surpresas em relação à medicina espiritual, à medicina física também. A medicina está evoluindo muito, né? Hoje você já faz diagnósticos que você nem pensava fazer. Hoje você já mapeia áreas no cérebro que estão relacionadas ao controle de dor, ao controle das emoções, aos tremores da doença de Parkinson, mais recentemente as áreas que estão que são mais precocemente afetadas na doença de Alzheimer. Da mesma forma que você mapeia o código genético para descobrir aqueles pacientes que terão maior propensão a desenvolver um câncer, uma doença aterosclerótica, etc, etc. Isso tudo, com o passar do tempo, eu acho que vai prosseguir, isso é uma opinião minha, mas eu realmente acredito nisso, a ponto de você conseguir mapear num futuro perispírito, né? Você conseguir atuar num nível acima do nível físico. Dizem que a homeopatia, em parte, atua. Hoje a homeopatia está sofrendo tantos ataques no mundo inteiro, né? Por falta de evidências científicas, etc, etc. Mas como é que você vai conseguir mensurar efeitos de algo que você ainda não sabe como medir? Porque se ela atua no perispírito, ou se ela atua num corpo espiritual, você ainda não tem como medir isso. Eu acho que a medicina está caminhando para isso, né? Medir a atuação de medicamentos e de intervenções, até mesmo dos passes, no campo magnético, né? Na sua energia, no seu campo energético, né? E no momento em que a gente chegar, estaremos todos desencarnados, talvez nessa época, né? Mas quando nós chegarmos aí nesse ponto, nós teremos uma medicina, obviamente,
de muito mais alto Quando nível. voltarmos, reencarnarmos, já vamos Quando encontrar a reencarnarmos, medicina. nós já vamos encontrar essa uma medicina muito melhor. Bem mais evoluída, né, meu? Exatamente. Meu querido amigo, nosso programa está no finalzinho mesmo, terminou, faltam só 3 minutinhos. E eu gostaria que você se despedisse do nosso público e fechasse esse tema sobre medicina espiritual. Ok, Renato, mais uma vez eu gostaria de iniciar agradecendo a você, ao Marcos, pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre um tema tão importante que é a medicina espiritual. Eu gostaria de, mais uma vez, também agradecer a todos os nossos amigos, companheiros, lá do CELD, da obra social, nossos mentores, nossos guias. E eu acredito que nós estamos vivenciando, apesar de todas as dificuldades e de todo o pessimismo envolvendo tantas coisas em relação a governos, políticas, etc. e tal, eu acho que nós estamos vivendo uma época muito promissora, uma época de muitas conquistas, né? De muitas descobertas, de muito questionamento. Eu acho que os nossos jovens estão vindo muito mais preparados, eu acho que eles estão se tornando pessoas que estão sendo pessoas melhores até do que nós fomos. Agora, acima de tudo, a gente nunca deve se esquecer da mensagem dele, né? A mensagem de Jesus, que nos deixou há mais de 2 milênios e que ainda é tão atual, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Tende fé, né? Orai e vigiai. Vai e não peques mais. Né? Verdade. Se a gente conseguir seguir alguns poucos desses mandamentos do Cristo, né, de Deus, eu acredito que a gente vai conservar o nosso corpo por muito mais tempo do que hoje em dia a gente conserva. E olha que a nossa expectativa de vida hoje no Brasil já é de 75 anos. É verdade. Na época dos nossos pais, mal chegava a 60. Com certeza, bem menos. Então, assim, minhas palavras refletem apenas a minha gratidão a tudo isso, a ter o privilégio de ter habitado aqui a Terra no mesmo momento que espíritos como Chico, Irmã Dulce, Madre Teresa, Divaldo e tantos outros, né? É verdade. Que estiveram por aí colaborando com o nosso orbe terrestre. Fernando, muito obrigado mais uma vez, tá, pelo seu carinho, os amigos lá do Centro Espírita Leon Denis, que sempre estão nos ajudando. Estamos agora juntos lá na TV Regeneração. 2 semanas atrás o Juan esteve aqui fazendo um programa com a gente. Então, a gente está sempre junto nessa, né, para divulgar o Espiritismo. E eu te agradeço mais uma vez pelo seu carinho, tá ok? Semana que vem nós vamos receber Marcelo Turra, do Centro Espírita Trabalhador de Jesus, falando sobre movimento espírita, realidade e contradições. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, para a gente refletir tudo isso que o Fernando falou aqui hoje, que é importante para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida. E sempre esquecendo, como ele falou agora no final, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos deu todo o roteiro. Basta a gente não ser rebelde e fazer o que ele nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Um abraço, um beijo no coração e até segunda-feira que vem.